Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação recebê-los em mais essa live do De Paolo e Panassolo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muita gente: planejamento sucessório. Eu fiz o meu primeiro projeto de planejamento sucessório para um cliente há uns 20 anos atrás. Vou contar um pouquinho dessa história ao longo da apresentação. E de lá para cá, foram dezenas de outros projetos implementados e alguns deles já tendo passado, tendo entrado em, digamos, tornaram-se eficazes na medida em que o cliente faleceu, né? Falo, por exemplo, de um testamento que ganhou eficácia com isso. Bom, o que a gente aprendeu nesses 20 anos foi muita coisa, né? E nós queremos hoje transmitir parte desse aprendizado devidamente filtrado, né, numa linguagem mais compreensível para vocês. Né? Nós vamos falar, então, de um tema desagradável, que é a morte, né, que é o não estar mais aqui. Mas o não estar mais aqui não significa que a sua vontade não será eficaz, que a sua vontade, de certa maneira, não estará presente. Ela poderá estar, se você fizer planejamento sucessório, utilizando diversos instrumentos, diversos meios sobre os quais nós vamos falar. E quando a gente fala de não estar mais aqui, surgem aquelas dúvidas cruéis. Será que isso não vai deflagrar uma guerra na minha família pelos meus bens? Será que os meus herdeiros estarão aptos a gerir o patrimônio que eu deixar? Será que o fisco não vai levar uma boa parte desse patrimônio? Enfim, o que eu posso fazer para evitar esses cenários, para mitigar esses riscos? Não existe uma resposta pronta e acabada para isso, ou melhor dizendo, uma resposta aplicável a todos os casos. Planejamento sucessório não é produto de prateleira, não é algo que você replica em todas as situações usando exatamente a mesma fórmula de sopa. Não é disso que se trata. Ele é um ramo, ou é uma área do direito em que há uma confluência de direito de família, direito sucessório, direito societário, e sim, nós vamos falar das holdings patrimoniais, e direito tributário. Né? Ele deve, então, o planejamento deve integrar tudo isso, todos esses conhecimentos, para apresentar para o interessado, o contratante do serviço, um produto que contemple todas essas questões de ordem familiar, de ordem sucessória, de ordem societária e de ordem tributária. Sempre com vista a, tanto quanto possível, né, às vezes não é, e a minha experiência mostra que às vezes realmente não se consegue isso, obter uma pacificação familiar. Ou seja, o planejamento não deve ser utilizado como uma arma de retaliação, de ódio, enfim, com o objetivo de prejudicar. Também não deve ser utilizado com o propósito de blindagem patrimonial. Eu nem gosto dessa expressão. Né? Na verdade, o planejamento não serve como uma rota de fuga de credores, sejam esses credores particulares, sejam públicos. Então, ele não deve ser usado para prejudicar, para fraudar a legítima, e já vou falar do que é a legítima, para fraudar credores, para fraudar o fisco. E quando você usa o planejamento com esses objetivos e esses propósitos, ele normalmente dá errado. Né? Feito pelas razões erradas, ele gera o resultado inesperado, aquilo que não se buscava. Né? Gera, por exemplo, em vez de você pacificar a família, você cria uma guerra que não existia, quer em vida, quer após a sua morte. Então, parte do planejamento, tanto quanto possível, de novo, exige transparência e, se possível, repito,
a criação de um consenso na família, uma explicação de por que certas decisões, uma compreensão de por que certas decisões estão sendo tomadas de tal e tal maneira. Dentro desse quadro, sobre o que nós vamos falar hoje, principalmente? Nós vamos falar sobre doações e testamentos, nós vamos falar sobre sociedades holdings, e nós vamos falar, sim, sobre tributação. O planejamento tem que responder, um projeto de planejamento, melhor dizendo, tem que responder a diversas perguntas. O quê? Quais bens vão ser objeto do planejamento? Quem? Quem eu quero contemplar com esse planejamento? Cônjuge, filhos, terceiros, netos, instituições e assim por diante. Como proceder ao planejamento? É o principal objetivo da nossa conversa hoje. Quando fazer esse planejamento? E até mesmo, em algumas situações em que os patrimônios são mais expressivos e são internacionais, ou seja, envolvem bens situados fora do Brasil, até mesmo onde fazer o planejamento. Todas essas perguntas, repito, devem ser respondidas pelo projeto de planejamento sucessório, que é discutido com o titular do patrimônio e, se houver possibilidade, também com os possíveis beneficiários desse patrimônio. O fato é o seguinte: se você não toma essas decisões em vida, a lei as toma por você. E nem sempre as decisões que a lei estabelece são aquelas que você gostaria que fossem tomadas. Mas no seu silêncio prevalece o regime legal. Bom, aí vem, o planejamento pode pacificar ou pode armar uma bomba relógio. De novo, repetindo aquilo que eu falei antes, se o objetivo é prejudicar, é fraudar, você está armando uma bomba relógio para sua família. Está criando um elemento de discórdia onde ele não existia, onde ele era de reduzida expressão. Outra questão, será que o meu patrimônio justifica um planejamento sucessório? Bom, existem planejamentos para todos os tamanhos de patrimônio. Os milionários, os bilionários, enfim, varia de acordo com a capacidade, com o tamanho do patrimônio existente. Bom, mas vamos falar agora do que, afinal de contas, é o patrimônio. Podemos dizer que, para fins da lei, o patrimônio é dividido em duas partes. A parte indisponível, que recebe o nome legal de legítima. Então, sempre que eu falar em legítima ao longo dessa apresentação, estou me referindo à parte indisponível do patrimônio. Ela equivale ao quê? A metade do patrimônio do titular, daquele que vai fazer a doação, o que vai fazer o testamento. E o que é essa metade? Depende do regime de bens. Se ele for casado ou tiver um companheiro ou companheira, o regime de bens vai ditar aquilo que pertence ao titular, ao testador, ao doador, aquele que faz o legado. Então, essa metade, vamos imaginar, num regime de comunhão universal de bens, o que é a metade disponível daquele que quer fazer uma doação, um testamento? Ora, numa comunhão universal, primeiro tem que separar a meação do seu cônjuge, né? E é sobre a sua meação, ou seja, sobre 50%, que você calcula a legítima. Então, nesse exemplo, a legítima corresponde a 25% dos seus bens, né? Porque há a comunhão universal. Numa separação de bens, a situação é distinta. Tudo aquilo que está em seu nome pertence a você. E, portanto, você dispõe de 50% disto. Bom, então, como eu disse, pode variar conforme o regime de bens. A legítima é destinada a quem? Esse 50%. Aos chamados herdeiros necessários.
E quem são os herdeiros necessários? Os descendentes e o cônjuge, os ascendentes e o cônjuge, ou apenas o cônjuge. E se você não tiver nenhuma dessas situações, há herdeiro necessário? Não. Aí é o chamado herdeiro legítimo. E qual que é a diferença? O herdeiro legítimo, apesar do nome legítimo, se não for herdeiro necessário, não tem direito à legítima. A quem eu me refiro? Aos colaterais. Então, um tio, um sobrinho, um primo, são herdeiros legítimos. O que significa que se não houver outros herdeiros e você não tiver feito disposições testamentárias ou doações, o seu patrimônio irá para eles. Mas eles, repito, não são herdeiros necessários. Herdeiros necessários são ascendentes, pais, podem ser avós também, se os pais não estiverem vivos, descendentes, filhos, e se os filhos não estiverem vivos, ou um deles não estiver vivo, netos, e o cônjuge. Em que situações o cônjuge é herdeiro necessário? Não é em todas. Ele é herdeiro necessário no regime de comunhão parcial de bens e no regime de separação de bens. Ele não é herdeiro necessário no regime de comunhão universal, porque, obviamente, ele já vai ficar com metade dos bens, e também não é herdeiro necessário no regime de separação obrigatória de bens. Quando se aplica a separação obrigatória de bens? Entre outras situações, aquela mais relevante é em que o casamento ocorre quando o titular desse patrimônio já tem mais de 70 anos de vida. O Supremo mexeu um pouquinho nisso, né? Mas nós não vamos falar nesse assunto agora. Bom, legítima, repito, vai para herdeiro necessário. O herdeiro necessário pode renunciar a essa legítima? Poderia dizer, não, eu em vida do titular dos bens. Ele poderia renunciar à legítima? Não. A lei proíbe esse tipo de negócio, entre aspas. Ela define expressamente que não pode ser objeto de contrato, e a renúncia envolveria um contrato, por exemplo, a herança de pessoa viva. Aí nos vem à mente o exemplo de Esaú e Jacó na Bíblia. Né? Vamos lembrar aquele versículo em que Esaú, voltando da caça, encontra Jacó comendo um prato de, eu ia dizer ervilhas, mas são lentilhas, né? E, esfameado, ele pede que Jacó compartilhe as lentilhas com ele. Jacó diz, sim, se você renunciar à sua primogenitura. E vamos lembrar que, antigamente, a primogenitura envolvia direitos sucessórios. Esaú renuncia. Isso, segundo o direito mosaico, era válido. Segundo o nosso direito, não é. Então, nenhum tipo de renúncia, acordo em vida, pode eliminar o direito à legítima. E se, apesar de todas essas vedações, for feito um testamento ou uma doação em parte superior à disponível, ou seja, abrangendo a legítima, o que seria o direito aplicável nesse caso? A lei exige que, nessa hipótese, ocorra a chamada colação, ou seja, após o falecimento do doador ou do testador, aquele herdeiro que tenha recebido o bem, compreendendo a legítima, deverá apresentar esse bem no inventário, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, para que ele seja, o valor seja computado, e, conforme o caso, o valor, ou bem ele tenha que restituir este bem recebido, ou bem ele faça algum outro tipo de compensação, com o objetivo de igualar os quinhões alcançados pela legítima. Bom, e aí vem aquela situação, mas eu tenho
uma situação um caso muito difícil na minha família. Uma relação muito complicada com o filho, né? Por várias razões, e infelizmente a gente se depara nisso na vida, né? Situações em que se instaurou uma guerra entre o pai e alguns herdeiros. Existe, sim, mas é algo cruel, difícil da gente recomendar, porque é algo realmente... Cria-se uma situação irreversível praticamente. Existe a possibilidade de deserdação. A deserdação, sim, afeta a legítima. Neste caso, a lei prevê, por exemplo, que o ascendente pode deserdar o descendente em caso de ofensa física, uma agressão, injúria grave, desamparo de ascendente com alienação mental ou grave enfermidade. Claro que no caso de alienação mental, não seria o ascendente que faria a deserdação. Isso ocorreria após o falecimento dele, pelo um mecanismo similar chamado exclusão. Bom, já disse no começo, fora essa hipótese de deserdação, exclusão, que a legítima é intocável, salvo pelos credores. Claro, no caso de um falecimento, a legítima responde, sim, por débitos do espólio, deixados pelo decurso, né? E aí vem aquela situação, o planejamento não deve ser usado, já disse no começo, nem para fraudar credores, nem para fraudar a legítima. Se isso acontecer, certamente haverá medidas judiciais, quer por parte dos herdeiros defraudados, quer por parte dos terceiros. Bom, falamos até agora da parte indisponível, aquele 50%. Então, ali, na parte indisponível, nós temos lei imperativa que vai ser aplicada em ação judicial para anular, eventualmente, um excesso e assim por diante. Temos agora a parte disponível, que é a que mais nos interessa hoje, evidentemente, que é com base nela que o titular do patrimônio pode fazer doações e fazer testamento, ou até mesmo uma partilha em vida. Bom, a parte disponível é 50% do total, né? Você pode escolher quais bens você vai doar ou testar com essa parte disponível. Não há nenhuma restrição quanto a isso, né? Pode, por exemplo, considerar que na parte disponível é o caso de fazer uma doação de cotas de participação societária, ou que é o caso de doar um bem imóvel, e assim por diante. Essa parte disponível está dispensada da chamada colação, ou seja, de ter que apresentar, agregá-la ao inventário para fins de partilha. Uma coisa muito importante, que eu vou dizer agora e vou repetir ao longo da nossa apresentação, é que sempre que você fizer ou uma doação ou um testamento com a parte disponível, você deve deixar isso expresso no ato. Sempre que você silenciar esse respeito, a lei presume, e a presunção absoluta, de que a doação ou testamento envolveu a parte legítima. Certo? Então, se você quer usar a parte disponível, você tem que deixar isto, repito, absolutamente claro no testamento e na doação. Bom, qual o valor a ser considerado quando ao falecimento da pessoa que fez a doação? Ela doou um bem há 20 anos atrás e faleceu, né? Para cálculo da legítima e daquilo que é disponível e daquilo que não é disponível, cria-se uma situação um pouco difícil, porque eu tenho que considerar o valor da legítima e da parte disponível ao tempo da doação. Então, vejam como isso pode criar dificuldades e problemas,
né? Ao tempo da doação, eu tenho que considerar isso. A quem eu posso fazer doação? Claro, eu posso fazer ao meu cônjuge ou companheiro. É possível, né, num regime de separação de bens, por exemplo, que eu escolha usar essa parte disponível para contemplar o meu cônjuge, o companheiro, ou companheira. Filhos, evidentemente, né? Você pode fazer não existe nenhuma distinção entre filhos, e nós sabemos que boa parte de guerras familiares, guerras sucessórias, se dão pela tentativa de fraudar filhos havidos fora da relação matrimonial. Então, nós sabemos de grandes processos, nós participamos de alguns, em que houve a tentativa de defraudar esses filhos. E nós não falamos mais em filhos ilegítimos, essa expressão não existe mais. Filhos havidos fora da relação matrimonial. Todos os filhos hoje são filhos legítimos, no sentido moral do termo, porque eles não podem ser prejudicados por uma relação extramatrimonial, e no sentido jurídico e de participação na legítima. Então, não há como afastá-los. E sempre aquela preocupação quando a gente fala de filhos, bem, mas eu quero contemplar o meu filho, mas e a minha cunhada? Como é que fica? Cunhada não, a minha nora. Puxa, eu não gosto dela, tenho uma relação difícil com ela. Então, nesses casos, é possível se fazer, por exemplo, uma doação ou um testamento com cláusula de incomunicabilidade. Mas esta cláusula de incomunicabilidade não abrange, regra geral, os bens que integram a legítima. Isso é um problema, né? Então, esses 50%, conforme o regime de bens do seu filho, do casamento do seu filho, conforme esse regime, se for separação universal, não se comunica. Melhor, se for separação universal, se comunica. Desculpe, agora estou embolando tudo. Se for comunhão universal, os bens vão se comunicar. Os bens havidos em doação ou testamento. Se for comunhão parcial, não se comunicam. Se for separação de bens, também não se comunicam. Então, aí, onde os bens se comunicam, seja na comunhão universal, eu posso resolver esse assunto com a cláusula de incomunicabilidade. Mas essa cláusula de incomunicabilidade não alcança os bens da legítima. Salvo se, a lei abre essa ressalva, salvo se houver justa causa. A lei não diz o que é justa causa. A lei não estabelece exatamente o que é isso. Então, é uma discussão caso a caso nos tribunais. Por exemplo, eu tenho uma situação em que eu consigo demonstrar que o meu filho tem uma certa... A relação dele com a esposa é muito tumultuada, ou a esposa, ela, por exemplo, me ofendeu ao pai, houve uma justa causa para que não se comunique. Normalmente envolve esta relação entre o sogro ou a sogra e a nora. Um caso de ofensa, de injúria, um conflito generalizado e assim por diante. Eu também posso, nesses atos de testamento, doação, contemplar os meus netos. Como? Eu posso pular um degrau? Com a parte disponível, eu posso sim. Eu posso deixar a legítima para o meu filho e já fazer uma doação, um testamento, contemplando diretamente o meu neto. Além disso, as doações ou testamentos podem envolver
colaterais, terceiros, amigos, pessoas a quem eu queira otorgar um determinado benefício, ter uma relação de gratidão e assim por diante. E, por fim, instituições diversas. Tá? A depender do patrimônio, uma forma de se usar esta parte disponível é a constituição de fundações. Ou, se o patrimônio não é tão expressivo assim, a doação, um legado para associações filantrópicas, sem fins lucrativos e assim por diante. Tudo isto com a parte disponível. Então, isto falamos do que, do quem e o como. Como dividir esse patrimônio? Corto pela metade, estabeleço 2 quinhões se eu tenho 2 filhos de 50 a 50 e vida que segue. Nem sempre é o melhor caminho. Né? Há situações em que é preciso considerar a aptidão de cada filho. Vou agora dar um exemplo, que eu fiz uma breve referência no início da apresentação, vamos falar dele. Então, há muitos anos atrás, nós realizamos um planejamento sucessório para um grande empresário, um grande industrial, que tinha, evidentemente, a sua empresa industrial e tinha um vasto patrimônio imobiliário. E ele tinha 2 filhos. Um filho engenheiro, que sempre trabalhou com ele na indústria, né? Era um dos diretores, é um dos diretores, e um filho médico, excelente profissional, mas que nunca teve nenhum tipo de relacionamento ou de participação na atividade industrial. Vivia a sua vida própria, profissionalmente, né? Tinha uma boa, excelente relação com o pai, mas não ajudava no negócio, não participava do negócio. Ora, numa situação dessas, não fazia o menor sentido a partilha dos bens em partes iguais. Ou seja, cada filho receber 50% dos imóveis e 50% das cotas ou participações societárias. O planejamento envolveu 2 coisas. Primeiro, atribuir ao filho médico os imóveis e atribuir ao filho engenheiro a participação societária. Com a mais para o filho engenheiro, então a parte disponível não foi dividida igualmente, com a mais ao filho engenheiro, em razão dele ter sempre contribuído para a atividade empresarial do pai. Isso foi conversado, dialogado, houve um consenso, o filho médico concordou plenamente com a situação, uma pessoa ética, uma pessoa que compreendeu que o outro filho estava envolvido no negócio, ajudou a construir parte daquele patrimônio, e, portanto, era mais do que justo de que, em relação à parte disponível, ele recebesse um valor maior, um quinhão maior. E foi efetivamente o que aconteceu. Então, a parte da legítima foi dividida igualmente, mas não com os mesmos bens. Então, a parte da legítima envolveu atribuir ao filho engenheiro participação societária e ao filho médico imóveis, e a parte disponível envolveu atribuir 70% dos imóveis ao filho engenheiro, dos imóveis disponíveis, e 30% ao filho médico. Então, vejam que aí foram feitas as 2 coisas. Uma separação que contemplou os méritos, ou não necessariamente os méritos, mas a contribuição, os 2 tinham méritos, a contribuição do filho engenheiro para o negócio, um a mais, e, ao mesmo tempo, separou o patrimônio de acordo com as aptidões. Não fazia sentido deixar a participação societária, atribuir participação societária ao filho médico, que nem uma participação tinha no negócio. Então, a parte legítima dele, ele recebeu em bens imóveis, e assim se separou. Um planejamento que deu 100% certo, tanto que hoje eu estou fazendo o planejamento, o pai faleceu já há alguns anos,
E eu estou fazendo o planejamento para o filho engenheiro, que já tem um dos filhos trabalhando na empresa. Vejam como a coisa bem feita, com consenso, com conversa, funciona. Bom, última questão. Quando dividir? Quando fazer a distribuição? Pode ser em vida, pode ser após a morte. A em vida tem efeito imediato e ocorre por meio da doação ou da chamada partilha em vida. E a efeito pós-mortem é o testamento. Bom, traçado esse quadro geral, vamos falar um pouquinho mais sobre esses diversos atos sucessórios. Nós vamos falar sobre doação, vamos falar sobre o testamento, sobre um meio ou veículo mais incomum, que é a chamada partilha em vida. Não vamos falar sobre trusts, né? Porque isso é um meio de planejamento internacional. No momento não é o caso de abordar, e o trust, que é uma relação fiduciária, não é regulamentado no Brasil. Não há lei tratando do trust, salvo para tributar rendimentos de trusts internacionais realizados em paraísos fiscais, por exemplo. Então, começando pela doação. Quem pode doar? Qualquer pessoa capaz que tenha a disponibilidade do seu patrimônio. Aí entra uma questão importante. Entra uma questão importante. E se o doador já tiver uma idade avançada, não é incapaz, ele está no pleno, está no gozo das suas faculdades mentais, não foi interditado, mas já é uma pessoa, digamos, acima da faixa dos 80 anos, que faz um testamento, que faz uma doação no caso, e o mesmo raciocínio vale para um testamento. O que sucede nesse caso? É bem provável que este ato venha a ser impugnado por filho eventualmente prejudicado, né? Que passe a questionar a capacidade cognitiva do doador ou do testador. Então, esta é uma situação complexa que envolve muita cautela. O que a gente já recomendou em algumas situações é que o ato de doação ou de testamento seja precedido de laudo médico, laudo psicológico, feito por profissionais de confiança. Não que isso resolva todos os problemas, mas mitiga bastante os riscos. Até porque, do contrário, como eu disse, a possibilidade de questionamento é muito grande. Quanto pode ser doado? Bom, já falamos de legítima e parte disponível. Então, em princípio, a legítima não pode ser objeto de doação. Mas e se acontecer a doação com a legítima? Envolver a legítima? Neste caso, como eu acabei de mencionar, esta doação, o bem doado, tem que ser trazido ao inventário, judicial ou extrajudicial. Tem que ser trazido para o inventário para que se verifique efetivamente se ele ultrapassou ou não a legítima. Ultrapassou o quinhão devido àquele herdeiro. A depender da situação, se não ultrapassou o quinhão devido, o bem continua com o herdeiro. Se ultrapassou o quinhão, eventualmente o bem ainda está sob a propriedade, sob a titularidade do herdeiro, pode ser devolvido ou pode-se fazer uma compensação monetária em dinheiro. Bom, a doação pode ser feita envolvendo alguns bens, um bem apenas, pode ser um bem imóvel, pode ser uma participação societária, pode ser um bem móvel de valor e assim por diante. Mas ela não pode ser feita de modo a deixar o doador sem meios próprios de vida. Neste caso, a doação será nula. Salvo se, por exemplo,
e aí nós vamos falar disso, porque é um tema muito importante, muito preocupante, se for feita uma reserva de usufruto. Ou seja, é feita a doação, é realizada a doação, mantendo-se o usufruto em favor do doador, ou dele e de outras pessoas. Então, o usufruto é um meio muito interessante, muito elástico, muito flexível, que garante o seguinte: ao mesmo tempo, eu transfiro a titularidade de um bem, mas eu continuo a utilizar, a ter a posse, o gozo e a fruição desse bem. O que isso significa na prática? Vamos imaginar que eu faça a doação de um imóvel. Eu posso continuar habitando esse imóvel. Ou eu posso locar esse imóvel e obter rendas locatícias. Quer dizer, o donatário, aquele que recebeu o bem, enquanto o usufruto vigorar, não terá direito a receber locações, não terá direito a habitar o imóvel, salvo se isso for permitido pelo usufrutuário. E numa doação de cotas ou participação societária, uma situação hoje bastante comum, já realizamos vários planejamentos dessa maneira. Numa situação como essa, o usufruto mantido com o doador significa que ele tem direito a receber os dividendos da participação societária e ele tem os chamados direitos societários de natureza política. Ou seja, ele mantém o poder de votar e mantém o poder de ocupar cargos, funções na sociedade, como diretor, como gestor, como administrador. Então, a grande vantagem da doação com usufruto é essa. Ela mantém ela separa a propriedade do gozo, da posse, da fruição, da oferição de benefícios gerados por esse bem. Agora, uma coisa o usufrutuário não pode fazer mais. Ele não pode mais alienar o bem, salvo com a concordância do donatário, do proprietário, que, pela lei, em alguns textos legais, é chamado de nuproprietário, no sentido que é uma propriedade que não tem benefícios, desprovida de ganhos no momento inicial. Então, a venda do bem, vamos imaginar o seguinte: fiz a doação de participação societária, mantendo o usufruto, e surgiu uma oportunidade de negociar essa participação societária num M&A, uma venda a terceiro. Eu só poderei negociar essa participação societária com a expressa concordância e participação do donatário. Sem ela, eu não posso fazer. Então, realmente, esse poder eu perco, fica retirado de mim. Outra situação. Então, a cláusula de usufruto tem essa grande vantagem, mas ela tem essa restrição. Bom, sobre o usufruto, então, é isso que eu tinha a dizer no momento. O usufruto pode ser feito em comum. Vamos imaginar o seguinte: eu fiz a doação de um bem imóvel e constituí um usufruto em meu favor e em favor do meu marido, da minha esposa, do meu companheiro, da minha companheira. E também estabeleci o seguinte: enquanto qualquer um dos dois estiver vivo, o usufruto permanece integral, ou seja, ele não é reduzido. Imaginar o seguinte: eu doei o imóvel e estabeleci no próprio ato que eu terei um usufruto e receberei 50% do valor locativo, e o meu cônjuge os demais 50%. No meu falecimento, o meu cônjuge passará a receber 100%. Então, o usufruto mantém, o usufrutuário mantém esse poder, e se for mais de um usufrutuário sobre o mesmo bem, esse poder é compartilhado.
Vou falar agora um pouquinho de testamento. Então, a doação tem um efeito imediato. O testamento não tem esse efeito. Ele tem o efeito pós-mortem. O usufruto, a doação, perdão, ela é irrevogável, salvo causas específicas. Em geral, não pode ser revogado. Salvo algumas situações muito específicas, muito particulares, previstas em lei, como agressão ao doador, injúria, cometimento de crime e assim por diante. O testamento só tem efeito pós-mortem. O que significa? Que ele pode ser revogado a qualquer momento, enquanto o testador está vivo. A qualquer momento eu fiz um testamento, por exemplo, por uma escritura pública, e eu me arrependi, mudei de ideia. Não importa, eu posso alterar a qualquer momento esse testamento, revogá-lo, fazer outro testamento, simplesmente deixar sem testamento e assim por diante. Agora, o importante é não esquecer do testamento. Né? Você fez o testamento, se arrependeu e não o revogou, ele vai prevalecer. E já vimos situações de testamentos feitos no determinado momento da vida da pessoa, né? Depois a vida dela mudou completamente, teve mais filhos, né? E isso gerou um problema. Né? Gerou um problema porque ela queria... claro que com os demais filhos, aos novos filhos se aplica a legítimo, mas para a parte disponível, não. Então, isso gerou uma situação difícil depois, após o falecimento, porque a pessoa se esqueceu de revogar o testamento, e isso tornou ele definitivo na parte disponível. Bom, quem pode testar? Aplica-se a mesma coisa que eu já falei em relação à doação. O quanto pode ser testado também, né? E como eu posso fazer o testamento? Existem dois tipos de testamento. Um simples, em que eu simplesmente digo que determinado herdeiro ficará com 20% dos bens, outro com 20% e assim por diante. É o chamado quinhão hereditário, uma fração ideal. E onde se faz a partilha? Após o falecimento. Então, o testador não disse quem ficaria com qual bem. Né? Neste caso, a partilha tem que ser realizada judicial, quando há menores, ou extrajudicialmente, no inventário extrajudicial por meio de escritura pública. Mas o testador pode ir além disso. Ele pode realizar o chamado testamento partilha. O que significa isso? Que ele, além de estabelecer os quinhões, já define qual herdeiro ficará com quais bens. Desde que observada a legítima, né, não ultrapassada a legítima quanto a isso. E se ele estabelecer que um dos herdeiros ficará com bens que ultrapassam a sua legítima, como eu falei anteriormente, é preciso deixar absolutamente claro no testamento que esse plus, esse excesso, está sendo feito com a parte disponível. Isso não se presume, gente. Tá? Tem que ser dito tanto na doação como no testamento. Se não ficar claro que aquele excesso testado ou doado envolve a parte disponível, haverá sim a chamada colação, como eu já referi para vocês. Então, no testamento partilha, os bens são divididos já no próprio testamento, e se houver excesso, ou seja, se ultrapassar a legítima, neste caso, serão feitos os ajustes às colações. Outra coisa que pode ser feita em testamento é o chamado legado. O legado é feito, por exemplo, em relação a determinados bens. Se faz o testamento e deixa um bem específico para uma determinada pessoa. Né? Sempre respeitado, não vou cansar de repetir isso aí, a legítima.
Então, eu respeitei a legítima, deixei alguns bens com excesso, uma parte disponível para alguns herdeiros, e separei um determinado bem para um terceiro, para um amigo, para uma pessoa em necessidade, para uma instituição sem fins lucrativos. Esse bem deixado chama-se legado. Então, eu testo, vamos repetir isto, respeito à legítima, 50%. Testo, atribuo a determinados herdeiros uma parte disponível. E com um bem que integra esta parte disponível, eu faço um legado. E assim funciona o testamento. Terceira modalidade, partilha em vida. Neste caso, há uma similitude com a doação, mas há uma grande diferença. A partilha em vida envolve todo o patrimônio do titular desses bens. Né? É como se fosse uma doação geral, respeitando a legítima, envolvendo todos os herdeiros. Então, esta é a partilha em vida. É um regime que está previsto no Código Civil, no seu artigo 2018, mas, na prática, eu nunca vi ele ser implementado. Né? Porque é uma situação que acaba gerando um enorme problema para o próprio titular, que vai ficar sem bens em nome próprio, embora ele possa constituir na partilha uma reserva de usufruto, mas ele não tem mais direito de alienar nenhum bem. Por isso, embora haja uma previsão legal, na prática, a partilha em vida não se aplica, não é utilizada. Então, resumindo, né, se a gente comparar os três regimes, doação. A doação tem efeito imediato e, em princípio, é irrevogável, salvo situações que envolvem ingratidão, ofensa ao doador e assim por diante. O testamento é feito para gerar efeitos, após a morte, né? Mas pode ser revogado, por isso mesmo pode ser revogado a qualquer momento, não gera efeitos imediatos. E a partilha em vida envolve a totalidade do patrimônio, é irrevogável em princípio, né? E gera efeitos imediatos. Em todos esses três casos, eu posso me valer da cláusula de usufruto. E eu ia deixando de dizer que a cláusula de usufruto não se aplica à parte indisponível, não se aplica à legítima. Então, a legítima é blindada. Eu não posso, salvo situação específica, criar cláusula de incomunicabilidade que se aplique a ela, não posso onerá-la com usufruto. Tudo que eu posso fazer diz respeito aos demais 50% que eu tenho. Bom, vamos falar agora, já estamos nos encaminhando aí para o final, vamos falar um pouquinho sobre planejamento societário, planejamento sucessório com o uso de holdings. Como eu falei, a holding, ultimamente, a holding patrimonial virou uma espécie de panaceia, né? Como se fosse uma solução para todos os problemas, quando, na verdade, ela pode ser recomendável para algumas situações específicas. Naquele exemplo que eu dei, em que houve a partilha de quinhões de parte dos bens sob a forma de participação societária e a outra sob a forma de bens, não fazia o menor sentido juntar todo esse patrimônio numa holding. O que, afinal de contas, é uma holding? É uma sociedade. Ela não é um tipo societário específico. Ela pode ser uma limitada ou uma sociedade anônima, que basicamente se distingue de outras sociedades por não ter uma operação, não prestar serviços, não industrializar bens,
não atuar, não ter atividade comercial. Então, a holding pura, ela só detém participação societária. Essa é a holding, digamos assim, clássica. É uma sociedade cujo único patrimônio é a participação societária em outras sociedades. Mas aí surgiu a chamada holding patrimonial imobiliária, que é uma holding cujo patrimônio é formado por bens imóveis. Esta holding imobiliária, basicamente a atividade dela é administrar bens imóveis próprios. E essa holding, a receita principal dela é normalmente locação, renda aluguel, renda locatícia. Então, nesse sentido, a holding pura vive de dividendos pagos pelas empresas nas quais ela detém participação, e a holding imobiliária, a receita dela é formada basicamente por aluguéis. Posso ter as duas, todo esse patrimônio na mesma holding? Posso ter participação societária e posso ter bens imóveis na mesma holding? Posso. Não há nenhuma vedação a isso. Será recomendável? Eu entendo que não. Por quê? Porque, na verdade, toda a participação societária, como nós sabemos muito bem, traz um risco de responsabilização solidária por débitos, por exemplo, trabalhistas. Ao passo que os imóveis não trazem esse risco. Então, não é recomendável, no planejamento sucessório, eu juntar as duas coisas na mesma sociedade, na mesma holding, eu juntar uma participação societária e um imóvel. O ideal é eu deixá-los separados, quando for o caso de criação de uma holding. Em muitas situações não é. A holding se transforma em apenas mais um custo, mais um problema, algo mais a ser administrado e assim por diante. Então, tanto quanto possível, deve-se evitar o uso da holding com essa finalidade. Bom, como constituir a holding? Como eu já disse, pode-se utilizar uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Ambas têm as suas particularidades, os seus problemas, as suas vantagens. Eu diria que a sociedade limitada tem uma vantagem de permitir uma maior maleabilidade de cláusulas e disposições contratuais, ao passo que a anônima está sujeita a regras de natureza mais imperativa. Então, em algumas situações, vale mais a pena eu trabalhar com a sociedade limitada, ela tem menos custos, menos obrigações de publicar atos societários, assim por diante. Então, é importante, nesses casos, quando eu quero maior maleabilidade, utilizar a sociedade limitada, com algumas cláusulas específicas. E lembrando, uma coisa que muitas pessoas não sabem, que eu posso ter cotas sem direito a voto numa sociedade limitada, como é expressamente admitido pelo Departamento de Registro de Empresas. Embora possa até haver algum questionamento judicial, mas existe a possibilidade de eu estabelecer cotas preferenciais numa sociedade limitada. E eu posso me valer disto. Bom, o fato é, ou usando a limitada, ou usando a sociedade anônima, não devo usar, não é recomendável que eu use contratos padronizados, atos societários padronizados. Esses atos têm que ser elaborados de acordo com as necessidades específicas, com os objetivos do planejamento societário, e devem prever cláusulas específicas sobre quórums deliberativos, órgãos societários e seus poderes, distribuição de lucros,
que na sociedade limitada pode ser desproporcional, proteção contra terceiros, na linguagem societária chama-se de poison pill, evitar que um terceiro consiga tomar conta da sociedade comprando participações dos demais, e assim por diante. Direitos de preferência, o que acontece no falecimento, ingresso de herdeiros, retirada e apuração de haveres. Isso tudo deve ser feito sob medida e não de acordo com o modelito pronto. E há algo também tão importante quanto isso. Não basta eu criar uma holding e deixá-la lá inoperante. Eu preciso envolver, se eu quero que os meus herdeiros participem de um negócio, eu preciso envolvê-los. E para isso eu posso usar a holding, né, como uma espécie de treinamento. Eles não estão participando ainda diretamente da sociedade operacional, mas estão participando da holding. Cria-se, assim, um certo colchão, uma certa separação que consegue segregar, de um lado, a família e, de outro, o negócio. De maneira que só você consegue controlar a participação dos herdeiros no negócio, evitando que herdeiros que ainda não têm experiência, ainda não têm maturidade, passem a se intrometer, ainda que não tenham um cargo de direção na sociedade operacional. Isso é mais importante ainda quando a sociedade operacional não é exclusivamente uma sociedade familiar, é uma sociedade em que há terceiros que não compõem a família. Nesses casos, a holding cria essa situação de segregação, né? As discussões entre herdeiros, entre a família, ocorrem dentro da holding e não são transmitidas, em princípio, para a sociedade operacional. E, repito, é importante, é necessário que os herdeiros, especialmente aqueles que você deseja que participem do negócio, passem a ganhar experiência nisso. Uma holding também é importante para evitar que o patrimônio seja fragmentado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive uma situação dessas, que eu aconselhei o cliente. Grande fazendeiro, tem 5 filhos. Bom, e ele tem uma área de 20 mil hectares. Se ele nada fizer em vida, o que vai acontecer com essa área? Ela vai ser dividida entre os filhos. E assim por diante, depois entre os netos, e assim vai. Até que chega um momento em que o que era grande se tornou pequeno. Qual é a forma de evitar isso aí? É criar holding. Quer dizer, o patrimônio imobiliário, as fazendas, ficam sob o guarda-chuva da holding. E o que é dividido, o que é partilhado, são as cotas. Mas aquela unidade produtiva, aquele negócio se mantém íntegro. E os herdeiros vão recebendo o quê? Dividendos. Vão recebendo esse tipo de benefício. E aquele herdeiro, que eventualmente tem uma vocação mais definida, vai sendo treinado para ser, a partir da holding, ser escolhido como o gestor do negócio, aquele ou aqueles herdeiros. Então, com isto, você consegue manter a integridade de um patrimônio. Já falei, e vou repetir, que no constituir a holding, o passo seguinte pode ser a doação de cotas dessa holding para os herdeiros. Constitua a holding com as participações societárias ou com os imóveis, preferencialmente separados em 2 sociedades, e em seguida eu faço a doação. E aí voltamos a falar do usufruto, porque eu posso gravar cotas e ações com usufruto vitalício. Neste caso, todos os dividendos
e todo o poder deliberativo permanece comigo. Mas talvez isso não seja interessante, porque, como eu acabei de falar, o ideal é que os herdeiros passem a ter uma participação nos negócios, nas discussões, não faz sentido eles só permanecerem na sociedade enquanto eu estou vivo, como no proprietários das cotas, um proprietário sem poderes. Então, um arranjo que nós temos recomendado e tem sido feito em vários casos é: passo 1, constitui-se a holding. Passo 2, faz uma doação de algumas cotas, por exemplo, de 30% das cotas, sendo que 15% delas com reserva de usufruto e outros 15% doação plena, sem reserva de usufruto. Então, nesse caso, os herdeiros já ficaram com 30%, metade dos quais com reserva de usufruto e metade sem. É um arranjo plenamente possível. Bom, fiquei satisfeito com esse arranjo. Percebi que um dos filhos pegou gosto pelo negócio. Posso usar a minha parte disponível para doar mais cotas para ele. Cotas sem reserva. Ou seja, eu posso fazer toda uma programação. Por isso que eu disse agora há pouco, holding não é um produto de prateleira. É algo que pode ser, é algo bastante flexível, especialmente se for sociedade limitada, e que pode ser calibrado de acordo a atender todas essas situações que eu mencionei. Eu posso, por exemplo, numa situação específica, criar uma holding só com bens imóveis para alocação e entregar as cotas dessa holding para aquele filho que realmente não se interessa pelo negócio. E na holding e participação societária, manter o filho que está comigo na empresa. Então, vejam como vários arranjos aí são possíveis, com segregações, com partilhas, e de uma maneira progressiva, não preciso decidir tudo ao mesmo momento. Bom, parte final, e já ultrapassei o meu tempo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre questão tributária, que é uma questão cada vez mais preocupante. Bom, em matéria tributária, nós devemos considerar o seguinte: propala-se muito por aí que a holding é uma solução mágica, vai gerar enormes economias tributárias. Isso tudo não é bem verdade. Com um planejamento bem feito, sim, são geradas economias tributárias. Mas não vamos pensar naquela situação que é custo zero tributário. Porque uma coisa é planejamento tributário, outra é ocultação. Se você cria uma holding, doa as ações, e essa doação de ações ela passa apenas pelos livros da própria sociedade anônima, e ninguém comunica isso ao fisco, isso não é planejamento, gente. Isso é sonegação. Então, não há nenhum planejamento aí. Feita a doação, ela deve ser declarada. E ela está sujeita à tributação, sim. E é do que nós vamos falar agora. Vamos começar pelo seguinte. ITCMD, Imposto sobre Transferências, sobre Doações e Transferências Causa-Mortes. Ou seja, como o próprio nome já diz, ele se aplica à doação e também à transferência a partir da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é um outro nome para falecimento, né? Morte do doador, do testador, do titular do patrimônio. Bom, faço uma doação em vida. Devo submetê-la à tributação. Tenho que fazer a declaração junto ao fisco e recolher o tributo. No Paraná, nós estamos falando de 4% sobre o valor que for atribuído ao bem. Se for um bem imóvel, é considerado o valor venal, de acordo com plantas de valores. Se for uma participação societária,
em princípio apenas, tá, gente? Prevalece o valor patrimonial. E aí a gente sabe que pode haver um ganho, porque o valor patrimonial nem sempre corresponde ao valor efetivo dos bens que integram o ativo da sociedade. Só que o fisco, especialmente quando se trata de bens imóveis que integram esse ativo, tem sim a prerrogativa de reavaliar esse patrimônio, o que pode ser, é claro, objeto de discussão, como acontece em vários casos, com impugnações administrativas, que nós já fizemos várias, né? Ou até mesmo impugnação judicial. Mas vamos repetir: bem imóvel prevalece o valor venal das plantas de valores. Participação societária prevalece o valor patrimonial, ou seja, o valor que consta na conta patrimônio líquido, ativos menos passivos. Salvo se o fisco entender que alguns dos ativos representam um valor muito maior, especialmente os ativos imobiliários. Bom, outra coisa importante: faço a doação com usufruto. Ora, quando eu faço uma doação com usufruto, isto não é uma doação plena. O valor do bem, da propriedade, sem esses direitos de uso, gozo, fruição, é um valor menor. O que significa que, após a avaliação do bem, tem que se considerar esse redutor. Como as coisas funcionam, em todos os estados acontece isso. Vou dar o exemplo do Paraná. Como as coisas funcionam aqui no Paraná? Está estabelecido que, feita a alíquota 4%, avalia-se o bem com reserva de usufruto e faz-se incidir a alíquota sobre metade do valor do bem. Ou seja, a legislação paranaense considera que o usufruto representa metade do valor do bem e a nua propriedade que eu estou transferindo a outra metade. Então, na prática, é como se, o resultado final é o mesmo, como se estivesse incidindo uma alíquota de 2% sobre o total, que equivale a uma alíquota de 4% sobre a metade. Então, a doação com usufruto tem essa vantagem. E aí, quando que vai ser tributada a outra metade, o usufruto? Quando o usufruto for extinto. No exato momento em que, pela morte do usufrutuário, ou pelo fim do prazo de vigência do usufruto, este se extinguir, eu tenho que submeter à tributação os outros 50%. Só que percebam, a lei aplicável sempre será a lei do momento. A lei do momento da doação, no caso da primeira metade, a lei da extinção do usufruto, no caso da segunda metade. E aí nós entramos com uma segunda ordem de preocupação, a chamada progressividade do ITCMD. O que a Constituição estabelece? E agora estamos realmente nos encaminhando para os finalmente. Né? A Constituição estabelece o seguinte, que o ICMD, a partir da emenda constitucional 132, que o ITCMD será progressivo. Não é uma faculdade, os estados devem estabelecer o regime de progressividade. Muitos estados já têm essa progressividade. Qual que é o limite dela? Puxa, mas será que eles podem estabelecer alíquotas de 20%, 30%, a depender do patrimônio? Resposta: não. Porque existe uma segunda regra constitucional, que é a seguinte: a alíquota máxima do ITCMD é estipulada pelo Senado Federal, mediante uma resolução. Ora, atualmente a alíquota máxima é de 8%. Então, se a progressividade é introduzida, ela tem que respeitar esse limite. Eu posso, por exemplo, ter uma situação em que eu tenho uma alíquota, uma isenção para patrimônios
muito baixo valor, uma alíquota de 2%, uma de 4%, uma de 6% e uma de 8%. Mas eu não posso ultrapassar os 8%. Bom, situação agora do Paraná. A alíquota vigente é 4%. Ano passado, foi encaminhado um projeto de lei que introduzia a progressividade com alíquota de 8% no Estado. Só que este projeto de lei, que tratava de vários assuntos, na parte relativa à progressividade, não foi aprovado. Então, em 2025, no Estado do Paraná, continua vigorando a alíquota única de 4%. E vamos imaginar que, foi aprovado agora em julho um projeto aumentando a alíquota criando a progressividade e estabelecendo um teto de alíquota de 8%. O que acontece com as doações que forem feitas, por exemplo, em agosto, setembro? A elas não se aplica a progressividade, o aumento de alíquota em razão do princípio da anterioridade, que diz o seguinte: salvo algumas exceções, mas o ITCMD não é uma delas, qualquer criação de tributo, ou qualquer aumento de tributo existente, só se torna eficaz a partir do ano seguinte àquele em que é aprovada a lei que criou ou aumentou o tributo. Então, se porventura ocorresse neste ano o estabelecimento de progressividade, ainda haveria tempo hábil, a depender do momento em que ele ocorra, evidentemente, para se antecipar um planejamento sucessório, né, por meio de uma doação. Testamento não serve para isso, porque o testamento ele não cria uma trava legal. Tenho que aplicar a lei do momento em que eu testei? Não. Aplica-se a lei tributária do momento em que ocorre a abertura da sucessão, ou seja, o falecimento. Então, doação, incidência imediata, salvo em relação ao usufruto, testamento, incidência do tributo após o falecimento, de acordo com a lei vigente naquele momento. Doação, de acordo com a lei vigente hoje. Bom, eu fiz uma doação com usufruto e a lei foi alterada para aumentar a carga tributária. Como eu falei, a parte do usufruto ainda não foi tributada. Eu posso até, evidentemente, renunciar a esse usufruto, eu tenho essa prerrogativa, e tributar de imediato os 50% faltantes. Para quê? Para garantir a aplicação da alíquota ainda vigente. Então, esta é a situação do ITCMD no estado do Paraná. Cada estado da federação tem uma lei distinta. E a maior parte deles, ou uma boa parte, já introduziu o regime de progressividade. Caso do Rio Grande do Sul e caso de São Paulo. Bom, gente, falei demais, ultrapassei em muito tempo a minha programação, mas nós vamos voltar a falar desse assunto, vamos voltar a divulgar informações, vamos voltar a fazer lives sobre isso. Provavelmente será feito um curso, hoje foi só realmente um resumo, um panorama superficial. Deixei de falar de muita coisa, deixei de falar de planejamento internacional, deixei de falar de planos de previdência, PGBL e VGBL. Aliás, última observação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, decisão recente, valores recebidos, valores resgatados por beneficiários, tanto em PGBL como em VGBL, não estão sujeitos à incidência do ITCMD. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso ulteriormente. Por ora, eu agradeço aí a presença de todos e ficamos à disposição para dialogar sobre isso em outras oportunidades. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Não sei se temos perguntas. Eu esqueci de falar que temos o chat, né?
Bom, temos aqui algumas. Vamos lá. Se eu tiver empresa holding instalada no estado do Paraná e parte dos imóveis que fazem parte do patrimônio, acho que não terminou aqui, eu suponho que ele queira perguntar se os imóveis estão em outro estado. Como é que fica a situação? Estiverem localizados em outro estado, aplica-se a legislação do ITCMD do Paraná? Sim. Por que se aplica a legislação do estado do Paraná? Porque você está calculando o bem doado, o bem partilhado, não são os imóveis, são as ações. Né? Na verdade, você está fazendo uma doação de um patrimônio mobiliário, sob a forma de ações, ainda que dentro do ativo desta sociedade que existam imóveis. Então, sim, o Estado do Paraná terá direito, ou o Estado de São Paulo, se a sociedade estiver situada lá, o Estado do Paraná terá direito, sim, a cobrar, terá o poder, sim, de cobrar a totalidade do tributo sobre esses imóveis. E poderá, por incrível que pareça, considerar valor de mercado deste patrimônio. Mais alguma questão? Bom, mais agradecimentos. Eu que agradeço aí a presença de todos e fico à disposição para a gente voltar a conversar em outras oportunidades. Até a vista, pessoal.